O livro do Apocalipse, capítulo 12, ele é interessante porque nos passa um resumo escatológico. E é bem importante saber a linha de interpretação escatológica que você tenha pode determinar alguns pontos. Então eu estarei trazendo a minha visão. Vamos entender todo esse resumo, desde lá de Gênesis 3 até os tempos finais do período do anticristo perseguindo a sua igreja e no final o grande livramento do Senhor ao seu povo. Depois da vinheta. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Mais uma vez trazendo um vídeo escatológico, um pouco sistemático, porém de grande importância, porque você entendendo Apocalipse capítulo 12, você vai elucidar muitas questões da palavra de Deus, principalmente na escatologia, porque ela trata de um resumo. Realmente ela é um resumo, porque Apocalipse é um livro que o Senhor Deus, através do seu anjo, saiu concedendo visões ao apóstolo João, e várias dessas visões foram encaixadas em cenas diferentes, em períodos diferentes, João tendo ali as visões e escrevendo. O Apocalipse capítulo 12 nos trata de várias cenas da história, e entendendo o capítulo 12 ajuda bastante. Você também vai compreender a linha escatológica, a qual abordamos aqui, que eu vejo mais coerente e com menos lacunas na palavra de Deus. E eu convido você a ficar até o final para que você possa compreender. Depois você comenta, você compartilha, deixa sua observação, que podemos, na medida do possível, estarmos tratando depois e aprendemos juntos. Amém? Então vamos lá para o capítulo 12 de Apocalipse. Vou estar usando a Almeida Revista Corrigida, uma linguagem mais simples, que ela é bem utilizada por muitos cristãos. A Mulher e o Dragão, a epígrafe, capítulo 12. Eu vou estar lendo alguns versículos e comentando. Creio que será mais didático para um melhor aprendizado. Não vou ler o capítulo todo, para depois sair comentando. Eu vou lendo e comentando, ok? Diz assim, os dois primeiros versículos. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Então vemos aqui que já nos traz uns elementos do sol, da lua, uma mulher com dores de parto, prestes a dar à luz. E aqui eu serei bem breve, porque acredito que é bem conhecedor nosso e muitos já têm esse entendimento, que a mulher se trata de Israel, porém o povo de Deus, porque os dispensacionalistas ainda diferem, ainda faz essa distinção de dois povos, Israel e o povo de Deus, e Israel passou a ser um só povo, a partir de o que Paulo fala em Efésios, capítulo 2, capítulo 4, que o Senhor desfez toda a inimizade, o sacrifício de Cristo. Ele nos trouxe aqueles que eram gentios, para o seu aprisco, aqueles que veio para os que eram dele, e Jesus, foi rejeitado e nos trouxe essa dádiva, essa adoção, fazendo um só corpo, e desfez toda a inimizade, trazendo uma só igreja, uma só noiva, como diz, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, como encontramos ali nas cartas de Paulo, e entendemos que a mulher é o corpo de Cristo, a igreja, ok? O sol é bem claro, que essa igreja, essa mulher está vestida de sol, vestida do Senhor Jesus, o sol da justiça, como outrora disse o profeta Malaquias, o sol da justiça resplandecerá para aqueles que o temem. Então o sol é o Senhor Jesus, que virá com justiça e governará com cetro de ferro. E também nos mostra a lua. Acredito que a lua é a lei, a palavra cumprida por Senhor Jesus, porque ele trouxe
é um novo testamento. Esse Novo Testamento com o seu ato sacerdotal eterno, porque mudando o sacerdócio, muda-se a lei, como diz lá o autor aos Hebreus, e o Senhor fez um novo sacrifício eterno e eficaz, nos cumprindo a lei por nós, né? E é uma espécie de que a mulher ali está como se fosse nos lembra um pódio, né? Que ela está ali acima, mas por causa de Cristo. Ela está fundamentada na palavra, porque fomos justificados, né? Como diz, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4, fomos justificados pela lei através do sacrifício de Cristo. Então não há condenação alguma os que estão em Cristo Jesus, né? Fomos justificados por Ele. E Mateus capítulo 5:17 diz, né, que o Senhor Jesus cumpriu a lei, né? Então a mulher está sobre essa autoridade, né, de Cristo por nós, porque em Cristo temos o cumprimento da lei, né? Então eu vejo a lua, né, sendo ali abaixo, porque ela foi cumprida. Uma tipologia ali de cumprimento, né, que está fundamentado, que está com autoridade para isso, porque a mulher está vestida de sol, né? Sol da justiça, que é Cristo que cumpriu essa lei por nós. Por isso estamos justificados. As 12 estrelas, né? Apesar que o 12 ele é bem simbólico nas escrituras, mas nos faz lembrar, né, os 12 apóstolos, que me fez ainda bastante estudar, meditar, né? Mas acredito que é o significado das 12 tribos mesmo, né? Porque ela tem um significado maior. Do início do povo de Jacó, né? Israel, que mudou seu nome, e dali saiu a tribo de Judá, saiu a descendência do Senhor Jesus, e toda a história dos reis, dos povos de Deus, né? E principalmente trazendo para os dias finais, a qual o Senhor irá trazer de todas as nações, de todas as tribos, né, aqueles que irão se converter ao Senhor, né, no período da tribulação, da grande tribulação. Existem também os 144 mil que são justamente tirados das 12 tribos. Né? Então veja que ele tem esse significado e está totalmente atrelado ao tempo final, onde o Senhor irá chamar, e muitos daqueles que irão estar guardando os mandamentos do Senhor, né? Ainda hoje como um judeu, irão perceber o engano e vão descobrir, né, que o Senhor Jesus realmente já veio em carne e estará vindo agora uma segunda vez com todo o poder, glória e justiça. Então vamos continuar, meus irmãos, agora os versículos do 3 ao 4, que diz assim: E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, ou coroa. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então veja só, meus irmãos, é bem atenção aqui, porque o versículo 4 já nos mostra, né, o grande dragão, que é a antiga serpente, Satanás, a qual nesse contexto aqui está lá em Gênesis 3, quando Satanás também foi precedido de uma disciplina, de um castigo. Recentemente ele tinha caído ainda no Éden, né? A palavra de Deus diz, né, que viu ele ainda em formosura, né, em beleza no Éden, e depois descobriu iniquidade nele. Então, nos faz entender que a sua queda foi após a criação, né? E que nesse primeiro contexto aqui, quando ele é expulso, né, entregue a vergonha eterna, que será depois completada na vinda do Senhor Jesus, ele fica apreensivo, ele vai ficar preocupado e ele vai passar a maquinar o nascimento dos primogênitos, porque essa primeira dor de parto dessa mulher grávida
cumprimento, né? Foi na primeira vinda de Cristo, no período de Moisés, no período de Herodes, alguns líderes, né? Alguns anticristos da época da história tentou, né? Mandou matar os primogênitos, né? Para justamente tentar frear, tentar modificar, né? Esta palavra essa profecia do próprio Deus, que da semente da mulher viria um que esmagaria a sua cabeça, né? Desse dragão que é Satanás, nosso adversário. Então ele ficou bastante preocupado e ali do início dessa primeira queda que ele persuadiu e trouxe com ele terça parte dos anjos, né? Nessa primeira rebelião, né? Que houve mais de uma, e os anjos caíram com ele. Então fez com que ele passasse a maquinar, né? Programar-se, estar sempre ali na terra, né? Aqui conosco, para fazer com que os planos de Deus fossem frustrados. Então o versículo 4 e 5 fala disso, né? Ele ficou de olho na mulher, na igreja, naquela mulher que uma delas, né, geraria o filho, a qual o esmagaria. E isso aconteceu na ressurreição de Cristo, a qual vamos ver logo mais, né? Então essa primeira expulsão, né, ele passou a não ter mais acesso, não ter mais a legalidade nos céus, e passou a estar com seu domínio sobre a terra, né, nesse primeiro céu. Tanto é que vemos lá em Jó, ele se apresentando, né, ali para falar com Deus no céu, porém ele não tinha mais lugar. Então, vamos ver daqui a pouco uma segunda parte que vai nos mostrar que ele já foi limitado e ele já não se encontra com aquela liberdade. Então vamos continuar aqui, o versículo 5 diz: E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Né? Como diz Colossenses 12:15, né? Que ele virá e regerá com cetro de ferro, com toda justiça. Né? O seu Jesus veio a sua primeira vez e voltou para o trono, né? Sentado ao lado do Pai, no mais alto sublime trono, no local mais alto do universo, né? Que é o trono de Deus Pai, e está do lado dele, né? Na mesma divindade. E continuando o versículo 6 ao 9 diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Veja só, meus irmãos, aqui o versículo até o 9, né, que diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então lemos aqui do 6 ao 9, que diz que agora essa parte aqui se refere quando Jesus foi ressurreto, quando ele ressuscitou, e se cumpriu a profecia que Pedro menciona lá na sua pregação em Atos, que o trono de Davi estaria completando, né? O trono de Davi ele estaria estabelecendo, que era a nova casa, o corpo de Cristo, a noiva, né? O habitar do Espírito Santo no nosso corpo. E durante esse período da ressurreição de Cristo até a sua vinda, foi nesse contexto que aconteceu isso aqui, essa guerra. Porque Satanás estava para receber aquela profecia do Pai, lá em Gênesis 3, que viria um que esmagaria a sua cabeça. E nesse meio intermediário entre a ressurreição de Cristo até a sua ascensão, né, ao trono, né, como lemos alguns versículos antes, foi onde ocorreu essa batalha. Satanás não ia ficar de braços cruzados, né, para receber uma punição, receber um castigo. Ele tentou se rebelar, ele tentou resistir, né, mas o arcanjo Miguel e seus anjos, né, os expulsou de uma forma definitiva no que diz respeito ao trabalhar que eles tinham como no Antigo Testamento. Tanto é que foi precipitado, e se encaixa com o que diz lá em João capítulo 12, versículo 31. O Senhor Jesus diz: agora será expulso o príncipe deste mundo.
né, que os acusava de dia e de noite. Aí você pode perguntar, mas sabemos que temos aí esse mundo que está condenado, jaz no maligno, né, que tem feito muita maldade, que engana o povo, manipula tantas maldades. Sim, de fato, mas o próprio Senhor Jesus disse que, né, que o meu reino não viria com aparência visível, que esse reino não é dele. Meu reino não é desse mundo. Ele reina no seu povo, ele reina na sua igreja, ele reina em nossos corações. Ele está sob o controle de sua igreja. Esse mundo, sim, vai ser renovado com fogo, porque ele está condenado, né? Mas temos que ter esta separação. O príncipe desse século, e agora está limitado, está no abismo. O que faz os serviços das obras malignas são os principados e potestades do ar, a parte executiva, assim como os anjos fazem para Deus. Então, o próprio Satanás, esse dragão, ele está preso e ele será solto no período da grande tribulação, que ele virá com toda eficácia, que dará o anticristo, como Paulo diz, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, esse contexto dessa rebelião, dessa guerra, está entre a ressurreição de Cristo, né, e a sua ascensão ao Pai ao sentar ao lado dele no trono. Então veja só que ele foi precipitado. João 12 diz que ele foi expulso, o acusador, né, e que ele estaria limitado, de certa forma preso, né, limitado, dando ordens, né, para os espíritos do ar, aqueles demônios caídos que operam nesse primeiro céu, né, que faz as obras, né, das trevas. Então, continuando aqui do versículo 10 agora até o 12, que diz assim: E vi uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força do seu reino, do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos seus irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Veja só, meus irmãos, aqui, né? O contexto de salvação. Agora é chegada a salvação. Por quê? Porque a força do seu reino, o reino de Deus chegado na sua igreja, né, para cumprir o triunfalismo da igreja, né, que a igreja será triunfante. Por isso que Satanás não consegue impedir a igreja de crescer, né, do trabalhar dos propósitos de Deus, né, em meio a um mundo maligno como esse, com tantos governos como esse, com tanta maldade. Não impede da igreja crescer, não impede da verdade de ser anunciada, de você e eu, e de tantos entender a revelação bíblica, né? Entender as coisas de Deus, mesmo com um mundo como esse. Então veja o poder da salvação de Cristo, dizendo aqui, né? Nesse contexto da sua primeira vinda. Agora é chegado o reino a vós, nosso coração. Porque lá ele diz, né, João 12, né? Foi expulso esse domínio, essa legalidade, entre aspas, né? Que Satanás tinha até antes de Jesus vir a sua primeira vez e pisar na sua cabeça. Então, meus irmãos, é tremendo quando vamos entendendo, né, as questões que envolvem, né, essa corrente escatológica, porque faz com que entendamos, né, muita coisa. E continuando aqui, o versículo 11, né, que eu li: E venceram pelo sangue do Cordeiro, né, que guardou seu testemunho, eu já li, né? E continuando a partir do versículo 12, que diz: Pelo que alegrai-vos, ó céus, e que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e o mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que ele já tem pouco tempo. Então, veja, tem pouco tempo, ele sabe. Por isso eu disse há pouco instantes atrás, que Satanás ele será preso no período da grande tribulação. Não será no final do milênio literal. Eu creio que será no período final da grande tribulação, porque aqui diz, é um pouco de tempo que ele será solto. Independente que você seja pré-milenista, né, essa questão aqui ela se encaixa também, porque Satanás será solto no período final, ao qual Jesus testemunhará com o poder de sua boca. E tem uma passagem que eu quero ler aqui, de forma paralela, Mateus capítulo 12, versículo 28 e 29, que diz assim: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus.
Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar seus bens? Primeiro não manietar valente, saqueando então a sua casa. Manietar quer dizer prender, né? Então veja que quando o Senhor Jesus entra, quando ele chega em alguém, chega o reino dele. Chega o reino de Deus. Então quando a pessoa recebe Cristo, recebe o reino de Deus. E ele faz essa comparação, né, que quando primeiro chega o valente, ele primeiro prende para depois saquear seus bens. Foi isso que Jesus fez nessa sua primeira vinda. Nessa parte intermediária entre sua ressurreição e o seu retorno aos céus, em glória, né? Porque passou sim a ser expulso e perdeu o domínio, né? Ele opera somente nesse mundo maligno, mas sobre a sua igreja, sobre eu e você, somos mais do que vencedores, meus irmãos. Somos triunfantes em Cristo. Então acredito que, como Satanás já foi derrotado, ele está só aguardando ser aniquilado por uma vez mais, né? A qual ele reunirá alguns povos ali no Oriente, Gog e Magog, ali região próxima ali à Rússia, para trazer uma nova resistência. Mas a própria palavra de Deus diz que na vinda do seu Jesus, ele desfará com o sopro de sua boca Satanás. Então não vejo lógica, mais uma vez, ele ficar preso e ter que ter uma segunda rebelião, uma segunda guerra. Só vejo mais uma, e essa será na sua vinda, né? Que após a vinda de Cristo, que ele virá com toda justiça e glória, como diz lá em Mateus capítulo 25, né? Ele implementará novos céus e nova terra, que é o reino eterno de Cristo. Porque sempre que vemos mencionadas nas Escrituras novos céus, nova terra, sempre aponta para algo eterno, né? Novos céus, nova terra, um reino eterno de Cristo. Como diz Daniel, né, capítulo 2, versículo 44, né, naquela visão da estátua de Nabucodonosor, fala que esse reino viria e seria eterno, não passaria por outros povos. Então eu entendo aqui, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, este período que será pouco tempo que ele foi lançado na terra e tem muita ira, que será solto por um período de tempo, será no período final da grande tribulação. Porque a Bíblia diz que ele dará toda a sua autoridade ao anticristo, uma pessoa física personificada, né, com toda a autoridade de Satanás, que será uma tipologia, né, do seu Cristo, o anticristo, né, do Satanás. E vemos uma tríade satânica, né? Tem o próprio Satanás que virá quando ele for solto, o anticristo e o espírito do falso profeta, né? Que operam na questão do engano desse mundo, né? Nessa Babilônia espiritual. Então vamos continuar aqui, né, meus irmãos? A partir do versículo 13 e 14 diz assim: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, no lugar onde sustentado um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Veja mais uma vez aqui o Senhor, né, nos dando uma alegoria para o deserto, né, que sempre Deus trata com o seu povo, né, no deserto. Sempre Ele provocou, né, essa situação justamente para um propósito, para ensinar, mostrar algo para o seu povo. Então, essas 2 asas que o Senhor dará à mulher serão 2 poderes, né? Não sei exatamente, não sabemos, né? Mas serão 2 poderes que dará essa mulher à igreja, o povo de Deus, para poder, né, se refugiar, ter um certo alento, ter uma certa liberdade para que possamos fugir, possamos ainda viver, possamos ainda ter uma liberdade para que possamos ter a orientação de Deus e estarmos preparados para os tempos finais, né? Se referindo à última geração que estará nesse período, né? Veja aqui que a serpente ela sempre persegue a igreja, né? Com raiva, com ira, e o Senhor vai dar um livramento, né? Porque foram dadas à mulher 2 asas, e onde ela foi sustentada por esse período de tempo fora de tempo, né, que remete àquele período de 3 anos e meio, embora são números que eu não vou me ater aqui, porque ele não se fecha, e jamais irá se fechar, esses cálculos, né,
todos os escatólogos, né, líderes, pastores, né, professores, teólogos, seminaristas, instituições teológicas, nada se fecha nessas questões de tempo e nunca irá se fechar, porque o Jesus, quando foi voltar aos céus, lá em Atos capítulo 1, veja só que interessante, ele diz na sua última resposta a um dos seus discípulos, né? Senhor, quando será a vinda da restauração de Israel? Quando se dará essas coisas? E a última resposta de Jesus aos seus discípulos aqui na terra foi um não. Ele disse que não nos pertence saber os tempos e as estações que foram estabelecidas para o Pai. Mas ficar em Jerusalém até que do alto, né, seja revestido todo poder. Ele vai dizer, né, que continuassem ali para serem revestidos da unção do Espírito Santo. Então veja só que é do propósito de Deus, né, que o homem jamais saiba, né, quando será o dia exato, né, quando se dará as coisas para que o seu Jesus venha. Porque não teria lógica e sentido se todos soubessem, né, se algum grupo, por mais que fosse bem intencionado, soubesse o dia do seu Jesus. Né, porque assim muitos fariam, né, manipulações ou teriam as suas vidas totalmente diferenciadas. Existiria grandes problemas, né, de deter a verdade, e Satanás também com certeza não ficaria de braços cruzados para enganar, e não teria uma vigilância real e sincera do povo de Deus, né, para estar sempre em busca constante, para estar preparado para qual dia virá. Teremos uma noção, teremos uma certa ideia, né, que ele nos deixou através de parábolas da videira, quando virá a primavera, começa a dar as suas folhas verdes, etc. Mas o Espírito Santo vai nos guiar. O profeta Amós até vez diz, né, que Deus não fará nada antes que revele ao seu povo. Então ele revela e nos deixa cautelosos, né? Que a parte de estarmos cautelosos diz respeito a nós. Então essa questão, né, de sabermos o tempo pertence só ao Pai. E muitos aí datam a volta de Cristo, né? São hereges realmente, né? Pessoas precipitadas, mas não podemos datar a sua vinda, né? E continuando aqui, o versículos agora 15 e 16 diz: E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebentar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e atragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então veja só, meus irmãos, que o dragão, o anticristo, a antiga serpente, com seu governo, perseguindo o povo de Deus. Como diz lá em Daniel capítulo 12, né, que estaria ali momentos difíceis, período final, a qual, né, estaria a perseguição do dragão, mas que o Senhor dará proteção ao seu povo. Veja que o dragão, ele abre a sua boca e sai como rios de águas. Essas águas aqui remetem a povos, exércitos, porque é o mesmo que vamos ver lá em Apocalipse capítulo 17. Ela remete a povos, exércitos, pessoas, porque muitos irão a serviço do governo do anticristo perseguir a mulher, a igreja, o povo de Deus. Então o Senhor dará livramento ao seu povo, porque ele vai abrir a terra que nos remete ao êxodo lá com Moisés, trazendo o povo hebreu do Egito até ali o mar aberto, né? Que quando o faraó manda os seus exércitos para alcançar, né? Se vingar, tentar ali trazer o povo de Deus, né? Novamente para a escravidão, o que é que acontece? Chegando ali no limite, né? O Senhor Deus dá ordem, as águas se fecham e aniquila o exército do faraó. Então veja só, meus irmãos, mais uma vez o Senhor dando aqui um livramento, mostrando que o Senhor está no controle de todas as coisas, que quando tiver
um limite, chegar àquele limite da perseguição do anticristo, do dragão, com o povo de Deus, né? Com esse rio que ele vai lançar da sua boca, né? Esse exército, essas pessoas, seja o que for, né? Nesse mundo tecnológico também que vivemos, vai abrir-se a terra. Deus vai dar um livramento que quando chegar a esse limite, ali entre a terra e o mar, como Deus fez lá com o povo em Êxodo, né? Com Israel, Moisés liderando, com o povo, o exército do faraó, Deus vai fazer exatamente igual. Vai chegar a um limite que ele não vai conseguir alcançar o seu povo, né? Alguns, em algum período diferente, como a Bíblia diz, vão ser levados ao matador, alguns vão ser presos. Mas, no geral, meus irmãos, o povo de Deus, a igreja do Senhor será triunfante e o Senhor dará livramento. Veja só que o versículo 17 finaliza, né? Dizendo, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então veja só, meus irmãos, que no final das coisas, o Senhor vai dar esse livramento e um restante. Esse eu acredito que são os judeus espalhados por todo o mundo, que está incluído naqueles 144 mil, de todas as tribos, todos aqueles que guardam as leis ainda hoje, nesse momento, né? Aqueles judeus, muitos que ainda estão no engano, de não crer no Messias, que já veio na sua primeira vinda, vai entender nesse período final. Eles vão entender, vão compreender que aqueles que está, né, num governo não é o seu Messias, e vão passar a se converter. Muitos que guardam os mandamentos de Deus com sinceridade, né, com temor, com amor a Deus, vão se converter ao Senhor, começando de Israel, das 12 tribos e todos os judeus espalhados pelo mundo, esses que guardam os mandamentos, esse restante da semente, né, que não se contaminaram, né, que guardavam os mandamentos, né, como diz o versículo 17. Então, meus irmãos, esse resumo escatológico que o Senhor termina aqui com o livramento, cuidando do seu povo, como cuidou lá de Moisés com os seus liderados, né? Que quando o exército de Faraó estava perseguindo ao ponto de chegar ali entre as extremidades da terra com o mar, para o mar ainda aberto, né? O povo ainda passando, e quando chega bem próximo, as águas se fecham e o exército de Faraó é aniquilado e Faraó fica totalmente frustrado, enfurecido, assim como Satanás, né, ficará também novamente. Então, meus irmãos, comenta, compartilha, deixa o seu like e alguma observação podemos aprender juntos. Fica na paz, até o próximo vídeo. Leia a Bíblia. Shalom.